que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Deus. Capítulo de número 12. Eu vou ler alguns versos aqui. Capítulo 12, que diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e guardas diante da porta, guardando a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o disse, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez. Assim disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E quando o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viu alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ele afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém. Somente estes versos é uma leitura bastante longa, mas para que não fica nada de fora, né? Eu estou alegre por ter o Senhor nos concedido esta oportunidade. Confesso que eu preferia estar aqui para ouvir a palavra de Deus sendo ministrada pelos demais irmãos, mas nos foi concedido esta oportunidade e aqui estou para também expressar a alegria do meu coração em ser servo deste Deus
que nos chamou, que nos vocacionou, e nós estamos aqui para atender esta vocação, que é muito importante. Não podemos fugir daquilo que Deus tem proposto a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos uma passagem do conhecimento da igreja, sem nenhuma dúvida, todos conhecem, sabe a história de Pedro, nos dias em que os discípulos passavam por uma grande opressão, uma grande perseguição. Era uma perseguição que começou com os próprios sacerdotes, o próprio povo que dizia ser o povo de Deus, e estes levaram mensagens absurdas até o rei, passou a ser perseguição real de reis, que ficou sem nenhuma dúvida muito mais intensa a perseguição, porque quando a perseguição é de alguém com menos poder, menos perseguição, mas quando de alguém que é poderoso, como o rei Herodes, por exemplo, naqueles dias, passa a ser uma perseguição intensa. E a Bíblia diz neste texto que acabei de ler, que ele matou Tiago e agradou o povo. O povo ficou feliz. Sabe, irmãos, porque o diabo é assim: se você desistir, ou se você cair, se você perder, se você deixar de ser um problema para ele, ele vai ficar feliz. Mas enquanto você estiver orando, jejuando, falando de Jesus para as pessoas, levando o evangelho salvífico de Jesus, as pessoas, ele não fica feliz. Ele vai estar sempre tramando algo contra a sua vida, porque você se torna um problema para ele. Louvado seja o nome de Jesus. Era o que Tiago fazia, e por isto ele não deixou por menos. Satanás trabalhou em todas as áreas até que o matou. E o povo ficou alegre com isso. Então Herodes resolveu continuar o seu trabalho maligno para que alegrasse o povo. Porque, pelo que nós entendemos, Herodes não era um bom rei. Ele não foi nada bom para com o povo. Mas através das suas trapaças, ele conseguia algum nome, ele conseguia do povo alguma coisa. Às vezes, persuadia o povo com algum engano, enganava o povo, e o povo, sem entender, alguns procuravam Herodes, mas na verdade ele nunca foi um bom rei. Louvado seja o nome do Senhor. O resultado disso nós vemos no fim da sua vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Neste mesmo capítulo, se você ler até o fim, você vai ver que ele acabou sendo devorado por bichos, comido por bichos. Talvez uma ferida grande que foi corroendo e foi levando, e vocês sabem como que isso funciona. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Pedro foi guardado na prisão para o outro dia. E o que eu acho interessante é que quando Jesus está na vida de alguém, esse alguém não se preocupa. Nós ouvimos uma mensagem aqui do capítulo 8 de Mateus nesta noite, que fala sobre Jesus num barco. Aleluia, um barco que estava no mar onde houve uma tempestade. E Jesus estava fazendo o quê?
nesse barco. A Bíblia diz que ele estava dormindo até ser chamado pelos discípulos, que apavoraram com a situação e chamaram. Mas quando ele, aleluia, atendeu os seus discípulos, o que ele fez? Ele ordenou que o vento se acalmasse. E a Bíblia diz então que houve grande bonança. Bonança é paz, tranquilidade. Não teve mais, a tempestade acabou. As águas se acalmaram. E eu fico observando aonde Jesus está, a calmaria sempre está pronta a reinar. Aleluia! E Pedro era mais conhecedor disso do que eu e você, porque ele viveu com Jesus, ele andou com Jesus, então ele sabia muito bem que se Jesus estivesse na causa, ele podia dormir. E a Bíblia diz que entre dois soldados, aleluia, ele dormia. Outros soldados guardavam a portaria da prisão, mas Pedro dormia. E eu fico assim meditando, irmãos amados, alguém sabendo que vai ser executado amanhã, alguém sabendo que vai ser morto à espada, enforcado, não importa como, mas vai morrer amanhã. E não por uma morte natural, e dormir entre dois soldados. Eu fico observando isto e vejo, aleluia, a calmaria pairando na vida daquele que serve a Deus. Nós observamos, irmãos, quantas coisas está acontecendo, mas aquele que teme ao Senhor, aquele que vive na presença do Senhor, não se preocupa. Aleluia! Faz tudo, aleluia, o que o processo manda fazer, mas não se preocupa. Aleluia! Fazemos porque somos obedientes, porque nós não somos desobedientes, mas não porque estamos preocupados, porque vai acontecer, nada disto, somente aquilo que Deus permitir. Era o caso de Pedro. Pedro certamente dizia, se eu tenho que passar por isto, com certeza eu vou para a galeria dos heróis da fé, não tem problema. Mas se ainda não completou a obra que eu preciso realizar, o Senhor vai dar um jeito e vai resolver esta situação. Aleluia! E então, irmãos, ele não estava preocupado, porque quem está preocupado não dorme. Eu posso estar cansado, eu posso estar no último ponto, mas se eu estiver preocupado, eu não consigo dormir. Aleluia! E eu vejo que Pedro não estava preocupado com uma situaçãozinha destas, que acho que nós não podemos nem pensar nisso, mas ele não estava preocupado, porque ele estava dormindo. E eu observo isto, irmãos, não só na vida de Pedro, mas outras pessoas fizeram coisas maravilhosas, aleluia, porque confiaram no Senhor. Eu vejo as irmãs do círculo de oração, eu tiro algumas bases das irmãs do círculo de oração pela minha mãe. Minha mãe já partiu para o Senhor, mas a minha mãe era uma mulher de muita fé, ela tinha fé. Aleluia! Às vezes o meu pai ficava nervoso, reclamava, falava alguma coisa e ela só dizia, Deus proverá. E aquilo, aleluia,
Eu me lembro, naqueles dias eu não entendia muito, mas hoje eu vejo que ela vivia numa calmaria, ela vivia numa paz, porque ela entregava as suas dificuldades na mão do Senhor e descansava. Não é o que a palavra de Deus nos diz? Entrega, aleluia, os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não é o que a Bíblia nos diz para nós entregar, mas muitas vezes nós não conseguimos entregar tudo e ficamos guardando para nós problemas que nós não podemos resolver. Aleluia! Coisa que nós não damos conta de resolver e nós queremos e não entregamos nas mãos do Senhor. Mas eu me lembro da minha mãe, ela conseguia entregar tudo nas mãos de Deus. Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos muitas vezes de ter isso conosco, que Deus, Ele é o dono da palavra final, é Ele quem vai resolver. Se Ele quiser que aconteça algo de ruim, vai acontecer, mas se Ele quiser nos dar a vitória, Ele vai nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda neste mesmo livro de Atos, no capítulo de número 16, a partir do verso 19, diz assim: vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram para a presença dos magistrados. Isso aqui é outra história que a Bíblia nos mostra, muito interessante. Os irmãos lembram daquela moça que tinha um espírito de adivinhação, que adivinhava, que contava as coisas que ninguém sabia, mas era revelado a ela através de uma força maligna. E segundo a palavra de Deus, essa moça tinha os seus senhores que se lucravam às custas delas. E quando um certo dia esta moça saía a encontrar com Paulo e chamava Paulo de homem de Deus. Parece até bom, né? Mas Paulo, vendo que aquela mulher era possuída, repreendeu e ela não pôde mais adivinhar. Ela não pôde mais. Isso aconteceu, aleluia, que os senhores daquela moça se indignaram e foram até os magistrados, até os oficiais e disseram: olha, estes homens têm, aleluia, eles têm atormentado, eles têm tirado a nossa paz, através da sua doutrina, eles têm tirado a paz do povo. O povo já não está feliz mais. E a Bíblia diz que então eles foram encarcerados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por causa do quê, irmãos? Por pouca coisa, mas era o suficiente para que eles prendesse Paulo. Mas a Bíblia diz no verso de número 25 que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam. Aleluia! Estava preso, estava ali bem seguro. Sabe por quê, irmãos? Porque que muitos desses homens de Deus eram presos. Uns eram presos em calabouço, com tantos soldados. Outros eram amarrados. Sabe por quê, irmãos? Porque
o diabo, o inimigo de nossas almas, ele sabe quem é você e eu. E quando ele nos aprisiona, ele já sabe que consequências podem ocorrer para o lado dele, porque ele sabe que nós não somos nada, mas temos um Deus que é tudo. Ele sabe que você tem um Deus que, se você clamar por ele, aleluia, ele te atende na hora certa. Ele chega no mesmo instante. E ele é poderoso, e Satanás tem medo até mesmo do nome dele. Se você clamar pelo nome de Jesus, já é um açoite a Satanás. E então o que acontece? Ele prendeu Pedro, 4 quaternos de soldado, um só bastava. Ninguém enfrenta uma espada de mãos limpa. Mas não, põe 4, porque é perigoso. Esse aí é servo de Deus. Ele serve a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nem no sepulcro Satanás pôde conter a Cristo. O momento que chegou, a hora que chegou o momento de Jesus ressuscitar, ninguém segurou, nem pedra, nem sepulcro, nem guardas na porta do sepulcro, nada. Sabe por quê? Porque não pode, ninguém pode segurar a Cristo. Ele é todo poderoso. E se ele é poderoso, Satanás tem razão de ter uma certa preocupação. Então, Pedro é servo dele, então 4 quaternos de soldados para guardar na prisão. Paulo e Silas, da mesma forma, coloque eles no cárcere inferior, mas escondido, não sei como que é, talvez seja um cárcere abaixo do cárcere, pode ser assim, não tenho total entendimento, mas era algo que não dava para sair, aleluia. Segundo a palavra de Deus, eles ali, por volta da meia-noite, cantava. Dá para cantar, Eric? Dá para cantar, né? Paulo e Silas cantava, nós tenta cantar também. Aleluia! E então, quando chegou aquele momento que eles estavam, a Bíblia diz, orava e cantava. O que aconteceu? O cárcere tinha toda a segurança. Por que que ele foi parar num cárcere mais reforçado, com mais segurança? Porque Satanás sabia, a hora que o Senhor dele chegar, sai da frente. E foi o que aconteceu, aleluia, quando eles estavam cantando e orando. A Bíblia diz que veio um vento, vento não destrói paredes, né? Mas lá tremeu-se tudo, houve um terremoto, as portas se abriram, aconteceu um grande milagre, aleluia. E quando ouviu o carcereiro aquela situação, falou, estou morto, porque foi me dado esta responsabilidade, e agora eu vou ser morto no lugar, porque era mais ou menos assim. Quem assumia uma responsabilidade tão alta como essa, se falhasse, pagava com a vida, pagava com a própria vida. Ele tirou a espada e já queria suicidar-se, porque ele falou, vou morrer mesmo, então eu vou acabar com isso já, que eu não vou passar tamanha vergonha. Mas Paulo, a Bíblia diz que ele bradou, não faças tal, porque estamos todos aqui, ninguém saiu. Nenhum preso fugiu. Ah, mas as portas estão abertas. Mas estavam todos atônitos. Estavam todos ainda procurando entender o que tinha acontecido. E sabe o que tinha acontecido? O Senhor visitou Paulo e Silas. O Senhor ouviu a oração de Paulo e Silas. O Senhor ouviu o louvor, e o louvor rompeu
rompeu-se todas as barreiras naquele lugar e estavam todos ali. Milagre, irmãos, milagre que aconteceu no cárcere. Os demais presos, segundo a Bíblia diz, tinha muitas outras pessoas aprisionadas naquele cárcere, mas ninguém saiu. Preso com as portas abertas, vai embora. Vai embora, mas não, ficaram todos ali. E quando o carcereiro viu aquela situação, o que ele disse? Eu preciso desse poder, eu preciso deste Deus, eu preciso deste Jesus, eu preciso deste que fez este milagre. E eles perguntaram a Paulo: como eu faço também para ser salvo? E eles imediatamente começou a evangelizar aquele homem. Aleluia, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É assim que funciona, aleluia, as coisas com o Senhor. E Paulo estava lá sem nenhuma preocupação. Sabemos, irmãos, que eles foram presos, não era uma causa justa, mas e quem importa com justiça naqueles dias? Não, irmãos, Jesus era justo, ninguém importou com ele. Solte Barrabás e crucifica Jesus, é o que o povo gritaram. Não importa se Jesus é inocente. Então, normalmente, se Paulo ficasse muito preocupado, porque ele sabia que a situação era grave, mas eles dormiam, cantavam, oravam, eles estavam em paz. Porque eles estavam em paz, porque eles sabiam que só ia acontecer o que o Senhor permitisse. E assim, irmãos, só vai acontecer algo de ruim na sua vida se Jesus permitir. Não vai acontecer nada sem a permissão de Deus. Somente entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele tudo fará. Ele é fiel e justo para te guardar. Aleluia, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Aleluia, Salmo 34:7. Ele guarda, ele é aquele que está sempre ao nosso redor, porque ao nosso derredor está o inimigo bramando como um leão, mas ele está ao nosso redor com os seus anjos para nos guardar. Então não precisa de se preocupar, e aquilo que o Senhor permitir que aconteça na sua vida é para te fortalecer, é para te dar, aleluia, força para vencer. A Bíblia diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. O que eu quero dizer com isto é que em tribulação nós adquirimos bens para a nossa vida espiritual. Nas dificuldades nós alcançamos experiências para a nossa vida espiritual, para não cairmos, para enfrentarmos, para passarmos as tempestades e sempre do outro lado cantar o hino da vitória. No entanto, irmãos, que Deus nos abençoe. Eu acredito que já está na hora de parar e Deus dá-nos força para nós sempre termos este ânimo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe as irmãs e continue com esta força, e Deus estará dando